Olá! Graça e paz a você que está nos ouvindo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Meu Alvo é Cristo. Sou missionária Karina Camba e trago esse momento de reflexão da palavra do Senhor através de devocionais. Hoje daremos continuidade ao devocional Ensina-me a Orar. Estamos no 6º dia de 32. E esse devocional tem o intuito de nos ensinar como chamar a atenção do nosso Senhor através das orações. O tema que estamos abordando é obstáculo na comunicação. E hoje falaremos do 5º obstáculo, pequena fé. O que significa a palavra pequeno? Pequeno é que tem extensão, volume, quantidade, tamanho e etc. Reduzidos. E fé? O que significa a palavra fé? Fé é a coragem de acreditar sem qualquer desconfiança em algo que nos foi prometido e ainda não vemos, mas que esperamos, baseado na fidelidade da palavra que nos foi dada. Vamos dar uma pausa aqui e vamos refletir nesse significado que foi tirado de um dicionário. Aqui nos diz que a fé é a coragem de acreditar sem qualquer desconfiança em algo que nos foi prometido e ainda não vemos. Aleluia! Mas que esperamos, baseado na fidelidade da palavra que nos foi dada. Ou seja, nós devemos ter fidelidade à palavra que nos foi dada através da Bíblia. A promessa que foi nos dada através da Bíblia, nós devemos, aleluia, permanecer sem desconfiar, simplesmente confiando no que a palavra, que a Bíblia, nos diz, nos promete. Aleluias! Alguém uma vez observou que você pode ver o tamanho do Deus de uma pessoa pelo tamanho das orações daquela pessoa. Entende isso? Você concorda? A quem você adora? O seu Deus é todo poderoso ou é um pouco poderoso? Ele é o rei, o senhor de tudo ou somente um insignificante governante? Ele é o mestre do universo ou somente alguém que ajuda o mestre? É verdade que ele venceu Satanás de vez ou só o feriu? Como está a sua visão? Aleluia! De quem é Deus para você? Como você enxerga Deus? Será que você acredita mesmo na existência de Deus? Será que você realmente crê que Deus ainda vai vir a este mundo? Nosso Senhor Jesus voltará para vir buscar a igreja? Aonde está a sua crença? O que você crê? Você ainda é daqueles que ouve a palavra, mas não vive ela porque você ainda não crê? Os discípulos de Jesus uma vez estavam num barco durante um enorme temporal. O barco ameaçava afundar de tanta água que entrou nele. Naquele momento, o Deus destes homens parecia pequeno e remoto. Como hoje as pessoas veem o seu Deus? Como hoje você se comporta diante as circunstâncias que você está vivendo, diante o temporal que você está passando? As pessoas veem a sua atitude diante a esse sofrimento, essa situação, essa circunstância, o seu Deus, aleluia, pequeno e remoto ou grandioso e poderoso? Amém. Mas Jesus estava dormindo no barco. Eles foram para Jesus
o acordaram dizendo: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Mas Jesus os lembrou que ele tinha poder até sobre o temporal, quando ele ordenou às ondas e o vento a se calarem, dizendo: silêncio, fique quieto. E tudo ficou calmo. Como você tem dado para essa situação que você está vivendo, para este deserto, para essa tempestade que você está vivendo? Qual tem sido o valor que você tem dado? Ela é maior do que o Deus que está no teu barco? Ela é a sua fé? Crê que mesmo que esse Deus que está no seu barco neste momento, mas você não consegue o ver nem sentir, porque ele não te responde, porque ele está em silêncio, mas ele está no seu barco. A sua fé faz com que você creia que o silêncio de Deus significa que ele está a trabalhar ao teu favor, diante das circunstâncias que você está vivendo? Aleluias! Em Marcos 4:40, nos diz assim: aos discípulos pasmados, ele disse: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Eu faço essa pergunta do Senhor para você. Por que você está tão desesperado, desesperada? Por que você está tão desconsolado, desconsolada? Por que você está com tanto temor? Qual o tamanho que está sendo a sua fé diante dessa circunstância? Você não tem fé no Deus que você serve, no Deus que está no teu barco? Aleluia! Quero trazer para você 3 perguntas para que você venha refletir nelas. São elas: qual é o tamanho da sua fé? Ela pelo menos chega do tamanho do grão de mostarda, como diz o Senhor, que se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você ordenará para aquele monte, transporte para o lado direito, ele vai, transporte para o lado esquerdo, ele vai. A sua fé está do tamanho de um grão de mostarda? Pelo menos. O tamanho e o poder de seu Deus, qual é? Quanto você se atreve a pedir a este Deus grandioso? A sua fé está pequena? Eu tenho que te dizer que você então está num obstáculo muito grande na sua comunicação com Deus. De todos esses obstáculos que nós estamos estudando, para mim o mais importante a ser retirado é esse: pequena fé. Porque quando a gente não tem fé, a gente não consegue acreditar, a gente não consegue esperar e crer que a promessa do Senhor há de acontecer. Aliás, a gente não consegue nem crer que o Senhor exista. Em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, se você hoje vive e sente poderosamente a presença do nosso Deus Todo-Poderoso, é porque a sua fé está em atividade, porque a sua fé está ativa. Mas se você hoje está passando por circunstâncias que nem você não consegue crer que Deus pode mudar ao teu favor essa circunstância, a sua fé está pequena. E esse devocional, essa leitura agora é para você abrir os olhos. Eu venho te dizer que é a sua fé que vai fazer você alcançar o grande eu sou, Deus Todo-Poderoso. E quando você o alcançar, você receberá as bênçãos dele.
toda a caminhada de Jesus nesta terra, ele falou, aleluia, que a fé das pessoas que chegaram perto dele clamando cura, libertação, salvação, quem fez o milagre acontecer. E é essa fé que o Senhor quer que esteja dentro do seu coração. A fé de um grão de mostarda. A fé dos 3 homens jogados na fornalha. A fé de Daniel que foi jogado na cova do leão. A fé dos homens que acreditaram num homem que nem era criado com a mesma orientação de Deus, que é Moisés, e seguiram ele e atravessaram o mar vermelho com os pés enxutos. A fé de Abraão, quando Deus mandou que ele saísse da sua parentela, que ele ia suprir as necessidades. A fé de Sara, de crer que Deus poderia dar sim a ela um filho. A fé de Ana, a fé de Ruth, que não sabia nem como era, aleluia, a vida dos parentes da sua sogra, e a seguiu, querendo servir o mesmo Deus. Essa é a fé que o Senhor quer despertar em ti neste momento. Por isso, em nome de Jesus, ore ao Senhor, pedindo para que Ele tire de você cure, limpe o seu coração desse obstáculo na comunicação, que é a pequena fé. Porque se a sua fé está pequena, o seu relacionamento com Deus também será pequeno, ou talvez nem existirá. Amém? Glória a Deus, aleluias. Se você foi abençoado com esse devocional, venho te pedir que compartilhe com mais pessoas, para que elas também sejam abençoadas e aprendam a orar da maneira correta para chamar a atenção do nosso Deus. Também te peço, se você quiser continuar sendo abençoado com devocionais como esse, se inscreva aí no nosso canal Meu Alvo é Cristo. E se você gostou, não esqueça de deixar aí aquele joinha e a sua opinião, porque ela é a principal para que nós viemos a melhorar cada vez mais. Pois a nossa intenção aqui é fazer com que você, que tem um tempo muito ocupado, atarefado, possa ouvir a palavra de Deus em ensino. Compartilhe, se esse áudio falou contigo, em nome de Jesus, compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. Amém? Aqui vos fala missionária Karina Camba, diretamente dos Estados Unidos. Fiquem na paz preciosa do Senhor Jesus.